Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Acabou agora há pouco, 3 horas de live. A voz chega a estar assim, tirando dúvidas, e é lógico que o assunto mais comentado foi o caso CVM versus MXRF11, que agora à noite, por isso no plantão da News, a CVM publicou um esclarecimento sobre o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha nesse esclarecimento, vamos tentar interpretar o que está escrito aí. Vamos lá, vou tentar também aqui deixar de maneira que a tela fica maior. Beleza. Ficou maior a tela? Em 24 de 1 de 2022, a Comissão Mobiliária divulgou a ata da reunião do seu colegiado de 21 de 12 de 2021. Então, gente, isso aqui foi divulgado realmente no dia 24, tá, gente? Então, o pessoal fala assim, mas quando é que foi divulgado? Não, foi divulgado esse dia. A gente não sabe que isso aqui já é do colegiado. A gente não sabe quando o fundo foi notificado a primeira vez, que o fundo não avisou. Mas, dia 24 saiu, no qual deliberou sobre o provimento parcial de recurso envolvendo questões relacionadas à distribuição de rendimento de fundo de investimento imobiliário, no teor da decisão a ser acessada no link. Aqui está o link, a gente já conversou sobre isso em live. Referida decisão envolveu um caso específico, é lógico, é o MXRF11, contudo, o entendimento ali manifestado pode se aplicar aos demais fundos imobiliários que tenham características similares. Aquilo que eu estava falando para vocês, gente, o BTG não é só RISP. O BTG é o maior administrador dos fundos imobiliários da nossa bolsa. Ele é notificado com algo sobre o MXRF11. Ele não vai fazer nos outros fundos imobiliários? Ele vai. É lógico que ele vai. Mas vamos entender o que ele tem que fazer para ver. Pelo menos tentar aqui, pelo que a CVM tentou esclarecer. Com base na decisão do colegiado, os fundos imobiliários têm discriminariedade para definir os valores a serem distribuídos aos cotistas. Entretanto, ao apresentar suas demonstrações financeiras, devem reconhecer adequadamente a segregação dos valores distribuídos entre rendimentos e amortização de capital. A CVM não diz que estava errado distribuir. E a CVM diz que estava errado, que deve fazer de forma adequada quando é rendimento e quando é amortização. Conforme consta no voto vencedor do diretor Fernando Gaudi, deste modo a distribuição de resultados que supera a soma do lucro líquido do exercício do montante dos lucros acumulados e reservas de lucros, soma o lucro e caso tenha reserva do exercício anterior, do exercício anterior, há uma transação de restituição e devolução de capital entre os fundos e os cotistas, referente ao recurso do patrimônio líquido da entidade e aos detentores de FIIs. Gente, nesse parágrafo, eu entendo que eles estão falando mais sobre o lucro caixa, que no caso do MXRF11 pagou mais. Mas olha aqui, dessa forma, os valores, dessa forma, a distribuição de valores aos cotistas que exceder, aí ele já falou, o lucro contábil não deve ser classificado como rendimento, nem aumentar a rubrica de prejuízos acumulados. Então, o lucro contábil não deve ser classificado como rendimento, nem aumentar a rubrica dos prejuízos acumulados do fundo. Então, no caso, se tiver ganho contábil, não é para distribuir dividendo. Não deve ser classificado como rendimento. E também, se for prejuízo, também não é para ser considerado. Então, basicamente é o que sempre faz. A CVM ressalta que, ainda que os administradores concluam que valores a serem distribuídos com base na disponibilidade de caixa, sua computabilidade seja regida pelo regime de competência, conforme disposto da CVM C16/2001. A contabilidade dele tem que ser regime de competência. Por isso que alguns fundos imobiliários já estão fazendo isso, principalmente ali os da hectares. Por fim, a CVM esclarece que, nos termos da Resolução 46 de 2021, os recorrentes poderão, caso queiram, apresentar pedidos de consideração. Então, no caso, o BTG pode pedir uma reconsideração. E, no mais, é só isso aqui que foi apresentado agora há pouco, pela CVM,
E aí, inclusive, eu falei na live ao vivo lá para vocês. Então, vamos lá. Só para a gente resumir. Isso bate em toda a indústria de fundos imobiliários, só nos fundos imobiliários que estão fazendo a mesma coisa que o MXRF11 está fazendo. Só. E o que ele está fazendo? Ele está distribuindo mais do que o caixa e mais do que o lucro contábil. Nesse caso, quais são os fundos imobiliários que estão distribuindo mais que seu lucro contábil? Quais são os fundos imobiliários que estão distribuindo mais seu lucro caixa? Todos os outros que tiverem isso vão ter que fazer as mesmas adequações que o MXRF11 tem que fazer. Como que a gente vai descobrir se o fundo imobiliário tem que fazer essas adequações ou não? Pessoal, eu não sou contador. Eu não tenho como fazer isso. O que eu vou fazer? Eu quero entrar em contato com o RI dos fundos imobiliários que eu tenho na carteira e perguntar para eles se eles se encaixam nessa situação ou não. E assim eu vou fazer fundo por fundo da minha carteira. E assim eu vou ter a situação de fundo por fundo da minha carteira com a resposta direta do RI dos fundos imobiliários. Como é que acha o RI dos fundos imobiliários? Normalmente você coloca no Google RI e o nome do fundo imobiliário. Um exemplo aqui eu posso mostrar para vocês. Coloco aqui no Google RIMXRF11. Traz a busca aqui para o RIMXRF11. Já está aqui o site, maxienda.riweb.com.br. É aqui que a gente coloca, que tem como eu conversar, como eu entrar em contato com o RI para saber se o meu fundo imobiliário se encaixa ou não se encaixa nisso. E assim eu vou fazer para cada fundo imobiliário que eu tenho na carteira. Inclusive, vocês podem fazer também. E eu vou trazer as respostas que eu tiver no DI News, dizendo para vocês sobre cada um dos fundos imobiliários. Tá bom, pessoal? Plantão DI News foi tudo isso aí. Aparentemente, o caso é específico, MXRF11, porém, todo mundo que estiver fazendo a mesma coisa vai ter que se corrigir também. Então, os que estiverem fazendo a mesma coisa que o MXRF11 têm que se adequar também. Então, bora lá. Grande abraço a todos, uma boa noite. Amanhã a gente se vê no DI News.